Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de verbos. Desta vez nós vamos falar um pouco de singularidades verbais. O que seria então, o que seriam essas singularidades verbais? Apenas refazendo para nós aqui essa significação dessa nossa aula de hoje, singularidades verbais, ela vai tratar mais uma vez, assim como eu falei no vídeo anterior, dos desdobramentos verbais que existem. O que seriam esses desdobramentos? São as maneiras, são os tempos verbais que são formados basicamente com a mesma raiz. No vídeo anterior, nós falamos do desdobramento do pretérito perfeito do indicativo. No vídeo de hoje, nós vamos falar dos desdobramentos do infinitivo. Então, o que seriam esses desdobramentos? Quais são os tempos verbais que estão interligados com ele? Então, este vídeo é um vídeo curto que basta apenas nós relembrarmos, né, como é que se forma essas singularidades. Quais são os tempos verbais que estão juntos, né? Então vamos ver aqui, vamos começar com o infinitivo pessoal. Aqui, pessoal, eu tenho um infinitivo pessoal. Para formar este meu infinitivo pessoal, alguns tempos verbais vão se originar dele. Quais tempos verbais são estes? Pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo é aquele que indica uma ação passada e inacabada, por isso imperfeito do indicativo. Depois eu tenho futuro do presente. Futuro do presente é aquela ação futura que ocorrerá. É uma coisa, é uma situação, é uma ação mais próxima. E a posteriori eu tenho o futuro do pretérito. Futuro do pretérito é aquela ação que sai do passado com possibilidades de acontecer em um futuro. Ela depende de algo para que outro se realize. E eu tenho também o infinitivo pessoal, eu tenho o gerúndio e eu tenho o particípio passado. Todos estes tempos verbais fazem parte do infinitivo pessoal. Eu vou detalhar para vocês agora como é que estes processos se desdobram, como é que esses processos se formam, como é que esses processos fazem para que juntos entrem aí nos desdobramentos do infinitivo. Então veja, aqui, pessoal, eu tenho o pretérito imperfeito indicativo, como disse para vocês. Qual é a formação desse pretérito imperfeito do indicativo? Basta, para que eu saiba essa singularidade, basta que eu consiga guardar, eu consiga trazer à minha mente que o pretérito imperfeito indicativo ele vai sempre terminar com ava. Como assim ava? Eu falava, eu cantava, eu beijava, eu cheirava. Então, o ava vai indicar essa singularidade, tá bom? Então, essa singularidade ela é formada através de uma palavra, como eu disse no vídeo anterior para vocês, é uma palavra, um item, é uma terminação, é uma desinência que vai fazer com que você se lembre desse tempo verbal. No pretérito imperfeito indicativo, a palavra é ava. Depois eu tenho futuro do presente. O futuro do presente será rei irá. Eu falarei, tu falarás. Ele comerá, certo? Então, quando eu digo ele comerá, eu estou utilizando, fazendo uso do futuro do presente. E este futuro do presente só pode terminar em rei ou em irá. Essa é a singularidade do futuro do pretérito. O futuro do presente, desculpe. O futuro do pretérito é o que eu disse para vocês, uma ação passada que depende de uma outra para que ela se reconheça, para que ela se exerça, para que ela aconteça. Então, vejam,
A singularidade deste tempo verbal, futuro do pretérito, será ria, rie. Então, eu falo, se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria algumas pessoas. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma casa. Então, veja, ria, rie. A definição, então, do futuro do pretérito é exatamente essa. Uma ação que sai do passado com visão futura. Depois, eu tenho o infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal, ele vai ter essas terminações aqui. Es, mos, des e em. Depois eu vou ter o gerúndio. O gerúndio, pessoal, vai ser aquela formação atual, é uma oração, uma situação que está acontecendo no momento em que eu falo, tá bom? Então, se eu digo assim para vocês, o que você está fazendo? Eu estou andando. O que você está fazendo? Eu estou comendo. O que você está fazendo? Eu estou partindo, já deu o meu horário. Eu estou utilizando o gerúndio. Eu estou fazendo uso do gerúndio. É importante nós ressaltarmos que utilizar o gerúndio, fazer uso do gerúndio, não é errado. Não é. Mas o gerundismo, sim. Gerúndio, não. O gerúndio eu posso fazer uso. Eu ando, o endo e o indo. O gerundismo é pedante. O gerundismo é cansativo. O gerundismo, ele é chato. Então, o que seria o gerundismo? É a junção concomitantemente de 3 verbos em uma mesma oração. Eu vou estar falando. Então, veja, 3 verbos desnecessários em uma frase. Eu tenho o futuro do presente que eu quebro toda essa estrutura. Veja, eu falarei em vez de eu vou estar falando. Eu posso também utilizar uma mesóclise, falar-te. Tudo isso para evitar o gerundismo. Então, não se esqueça, gerúndio é adequado, é um tempo verbal que expressa uma situação momentânea em desenvolvimento e ele é completamente aceito, pode ser utilizado sem problema algum. Agora, o gerundismo é bom evitar. E por fim, eu tenho o particípio passado, que é ado, ido. Esse particípio passado eu tenho que prestar bastante atenção, porque existem particípio passado que eles são formados com verbos regulares e com outros com verbos irregulares. Então, se eu tenho o verbo regular e o verbo irregular, para cada um deles tem uma regra, para cada um deles eu utilizo de uma maneira. Isso nós já vimos, tá bom? Na formação dos tempos verbais. Só para lembrar mesmo para vocês e para vocês saberem que dentro dessa singularidade verbal, o particípio passado sempre vai terminar em ado ou ido. Essas singularidades verbais, pessoal, levando agora para as considerações finais, elas servem para mostrar para vocês algumas facilidades para que vocês possam guardar os tempos verbais, como eles se formam, para que vocês se lembrem dessa palavrinha, o vá vai me lembrar do que? O vá vai me lembrar do pretérito imperfeito do indicativo, então falava. E o rá vai me lembrar do futuro do presente, então falará, comerá. E o ando, endo, indo, gerúndio. Então são singularidades verbais que estão sendo montadas para vocês, a fim de que vocês consigam aí otimizar ainda mais o processo de ensino-aprendizagem dessa matéria tão condenada por muitos e estudada por poucos. Espero que tenha sido claro, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigado por vocês terem me assistido.
não deixem de fazer os exercícios de aplicação, exercícios propostos ou quaisquer outros exercícios de aprofundamento para vocês. Combinado? Muito obrigado a todos. Bom estudo.